Eu queria tratar com vocês hoje sobre algo que nos acompanha ininterruptamente na nossa vida, que é a necessidade de resolver problemas. Na vida da gente, a gente tem o tempo inteiro problema a ser resolvido. Naturalmente que a gente considera o problema aquele que ultrapassa a ser uma necessidade do cotidiano, né? Passa a ser um desafio muito grande, aquele problema que vem maltratar o nosso íntimo e que muitas vezes nos causa uma série de consequências ruins. Então eu me refiro a esse problema, a um problema que de fato é algo extremamente ruim, que de fato é algo que as pessoas gostariam de se livrar, mas que muitas vezes, na grande maioria das vezes, não consegue. O que acontece com essa impossibilidade de resolver o problema? Existem dois motivos, né? A primeira é a questão de eu não querer resolver esse problema, né? Seja de maneira consciente ou de maneira inconsciente, por questões de condicionamento mental, por questões de dependência psicológica, por questões de dependências outras, né? E a outra eu não quero resolver, não consigo resolver, simplesmente porque, diferente de não querer, é não conseguir enxergar de fato a causa do problema. O problema ele está ali, você está convivendo com o problema existe, mas você não consegue enxergar a origem desse problema. Simplesmente por uma questão de não conseguir compreender a complexidade do problema e muito menos identificar as inúmeras variáveis que fortalecem e empoderam esse problema. Significa o quê? Que a minha estratégia que eu posso modelar para enfrentar esse problema acaba por faltar elementos, né, que não me permitem enxergar de fato o ponto central do problema para ele ser eliminado. Ou seja, passa pela cognição, passa pela compreensão. É necessário, claro, utilizar, para que se realize uma estratégia, todos os recursos que nós temos, né? Toda a nossa capacidade de percepção, para que a gente possa elaborar melhor as soluções desses problemas. Então, existem essas duas maneiras de as pessoas conviverem com o problema. Uma, porque, de fato, não consegue se livrar porque não quer, seja por questões inconscientes, né, seja por questões de dependências, e a outra porque, de fato, não consegue enxergar o problema. Essa, quando não consegue enxergar o problema, um outro elemento que tem é exatamente você se situar diante do problema. Eu preciso me situar diante do problema. Se eu não conseguir me situar diante dessa questão que está aí para que possa ser resolvida, eu, claro que também não vou conseguir enxergar as variáveis que interferem em mim e intimamente e externamente noutros vetores que empoderam o problema. Não é? Então, para a gente poder ilustrar bem sobre essa questão e entender como ela é tão presente e importante, uma discussão como essa, é a gente entender que existem situações simples no cotidiano que representam muito bem isso que nós estamos tratando. Eu vou ilustrar isso que eu estou dizendo
contando uma historinha que eu li quando era criança ainda, mas que eu acabei trazendo na memória durante todo esse tempo e vim compreender hoje como isso é bastante importante. Eu li aquilo ainda criança como sendo uma charada, né? Mas na verdade é algo extremamente significativo, algo bastante forte. E a história é mais ou menos assim. Havia uma pessoa que estava viajando, ia para uma localidade bem distante e tinha que passar por um lugarejo, né? E esse lugarejo, ele era bastante pequeno, com um número de pessoas diferente de um centro urbano, mas ele tinha que, nesse lugarejo, aproveitar a oportunidade e fazer um corte de cabelo. Então ele buscou o cabeleireiro, procurou saber onde é que tinha e descobriu que tinha 2 cabeleireiros nessa cidade, né? Então ele foi no primeiro cabeleireiro, chegou lá e encontrou o cabeleireiro completamente desassistido, né? Assim, era um tanto sujo, né? O cabeleireiro, ele não estava muito bem arrumado, né? O cabelo também não estava legal, né? A barba também não estava legal. E ele resolveu ir atrás de outro, né, cabeleireiro, e foi atrás do outro cabeleireiro. Chegou lá, ele encontrou um cabeleireiro bastante moderno, né? Os equipamentos todos modernos, a pessoa também muito bem trajada, muito bem tratada, bem penteada, com uma barba bem feita, um corte espetacular. E ele saiu de lá e ficou na dúvida sobre qual cabeleireiro deveria ir. Essa é a história, e aí é exatamente um desafio mesmo, né? Enfim, qual dos 2 você iria? Né? Iria naquele que não tem muitos recursos, que é mal amanhado, enfim. Ou iria para aquele que tem alguns recursos, que é bem asseadinho, o rapaz também muito bem tratado. Qual dos 2 você resolveria ir? Né? Essa é uma resposta fundamental para que a gente possa compreender como é sutil os problemas que aparecem para a gente, né? Aí dentro dessa questão, ela se desdobra em inúmeras outras questões que surgem para a gente no decorrer do dia e a gente não consegue identificar as variáveis que são mais importantes para o nosso cotidiano e muito menos como nós devemos nos relacionar com a situação como um todo, né? A gente não consegue se enxergar nisso. Naturalmente que quando a gente se depara diante de algo assim, a gente acaba por trazer uma série de conceitos, lembranças, né? Aquilo que nos interessa, aquilo que é importante para a gente, aquilo que pesa na nossa conduta, né? Como as outras pessoas nos enxergam, como as outras pessoas nos percebem. Então, a gente sempre traz isso, né? E enquanto eu estava falando sobre isso, eu tenho certeza que você deveria estar se perguntando em qual dos salões você iria. E após a sua decisão, eu queria que você fundamentasse para você o porquê você iria nesse que você escolheu. Certo? Lembre do seu objetivo, o objetivo que você tem para quando chegar lá no seu destino, e fundamente por que você escolheu esse que você decidiu ir entre esses 2 nesse lugarejo. Isso aí demonstra a maneira como você vai escolher e a maneira como você vai fundamentar, demonstra exatamente o que eu quero alcançar.
A tua decisão sobre essa escolha vai trazer para a gente algo extremamente importante, que no caso é para você, não para a gente, mas para você enquanto decisão, para solucionar aquilo que você precisa solucionar. E também vai nos revelar como nós conseguimos enxergar todas as variáveis para que nós possamos obter o resultado e atingir o resultado que nós queremos e atingir o nosso objetivo. Não é? Você já conseguiu decidir? Então vamos lá. O ideal para o seu objetivo, que é chegar lá no seu destino completamente, vamos dizer, bem resolvido, né, em termos de aparência, com o cabelo bem cortado, a barba bem feita, enfim, era você ter ido no cabeleireiro que tem menos recursos. Sim, era você ter ido no cabeleireiro que tem menos recursos, aquele que não consegue se assear bem, que não tem meios, né? Por que deveria ser nesse? Aí é onde entra a fundamentação. Porque nenhum cabeleireiro consegue cortar o próprio cabelo, né? Essa historinha não é minha, como eu acabei de falar, é uma charada que eu li quando era criança, não consigo me lembrar do autor, mas eu posso relacionar uma série de outras histórias aqui que se relacionam com essa história. Histórias reais do cotidiano, né? Então você deveria escolher para chegar lá bem, né, com um corte bem feito, uma barba bem feita, que é o teu objetivo num cabeleireiro, né? Ir para o cabeleireiro que tem menos recursos. Porque esse cabeleireiro é o que corta o cabelo do outro. E se esse cabeleireiro que tem menos recursos estava com o cabelo mal cortado, todo desalinhado, desajeitado, é porque o outro cabeleireiro cortou o cabelo desse que tem menos recurso. Não é? Você está vendo aí como é simples e ao mesmo tempo complexo conseguir enxergar a solução de um problema? Não é tão fácil assim, né? Ou acaba sendo bem fácil, desde que você consiga enxergar todas as variáveis. O mais importante é você enxergar o seu objetivo, o que você quer naquela escolha, associado a conhecer todas as variáveis que influenciam na realização do teu objetivo. Porque se na medida em que eu desprezo essas informações, eu vou simplesmente pelo ímpeto, né? Eu vou simplesmente pelo condicionamento, eu vou simplesmente por escolhas fugazes e de repente o meu objetivo eu não consigo atingir. De repente, porque eu também não consigo me enxergar como resultado daquilo que eu estou escolhendo, eu acabo por viver as consequências disso. Eu acabo por não conhecer exatamente o que eu quero de fato, o que é importante para mim, quem eu sou de fato, onde que eu me localizo dentro dessa organização social, quem são os meus pares. Se eu não conseguir fazer isso, eu vou estar completamente fora de um contexto, né? Eu vou estar exatamente realizando, repetindo padrões de complicações na minha vida. Se eu não consigo fundamentar com essas variáveis que eu enxergo no problema, se eu não consigo identificar essas variáveis, eu não vou fazer uma boa escolha.
Você está vendo como é importante tratar desse assunto? Você está vendo como é extremamente útil a gente entender, compreender sobre essa complexidade das escolhas que a gente faz? É importante, sim. No entanto, quando a gente considera que essa questão ela pode, esse comportamento, né, de não compreender o eixo do problema, não identificar o eixo do problema, não compreender a situação como um todo da questão que nos desafia, quando ela se alastra e pega inúmeras outras pessoas, né, que também no seu cotidiano vivem os mesmos desafios, elas vão se ligar naturalmente por uma questão de afinidade, né? Elas se ligam por aquilo que identificam como sendo algo afim, né? Algo bastante íntimo, algo bastante familiar. E aí, quando todo mundo, todas as pessoas dentro de um contexto maior faz a mesma coisa, né? A gente acaba entrando numa esquizofrenia social terrível. Porque a gente abre mão de um recurso inteligente que para que a gente possa utilizar essa inteligência é necessário que eu me apodere das informações que compõem o empoderamento desse problema que eu vivo. E eu acabo no meio de uma grande esquizofrenia social, não é? Eu quero paz, mas eu vivo a guerra. Eu quero democracia, mas eu não abro mão de privilégios. Eu quero justiça, mas eu aceito favores. Eu quero um livre mercado, mas eu defendo oligopólios. Enfim, a gente vai reproduzindo aqui uma série de contradições que nos aprisionam o tempo inteiro em questões extremamente difíceis, porque normalmente a gente está envolvido por algo que diverge, que nos tira e que nos causa uma divergência sinótica muito grande sobre identificar a origem dos problemas, sobre ter a capacidade de identificar a origem dos problemas. Eu chamo isso de divergência sinótica, né? É aquilo que eu não tenho como, eu não tenho meios, ou eu não tenho recursos, ou eu entreguei os meus recursos e os meus meios para que outros possam dizer qual é a causa do meu problema, ao invés de eu buscar por mim mesmo esses recursos, esses meios para solucionar o meu problema. Não é? Portanto, quando eu não tenho uma visão clara sobre as variáveis do problema, quando eu me deparo com uma série de condicionamentos mentais, dependências psíquicas, quando eu não consigo enxergar o todo e fico me contendo em contentamento com frações, eu acabo vivendo uma divergência sinótica terrível. E quando isso se alastra pela sociedade, acaba sendo uma esquizofrenia social, né? Vamos pensar sobre isso, né? Pensa sobre a importância de conhecer de fato os teus problemas, pensa na importância de você se desnudar, né?
daquilo que você montou como sendo útil para você, né? Como aquilo que você acha que você é, para ver se você consegue perceber que o simples fato de se enxergar diante de uma situação desafiadora, de uma questão, de um problema, necessita que você tenha muita clareza, com bastante clareza, a autopercepção, como você se percebe. Quanto mais você conseguir se perceber, mais você vai ter condições de se livrar mais facilmente dos problemas, porque você vai se deparar com esse desafio de uma maneira mais inteira e não fragmentada. Tá bom? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui. Dá um like, se inscreve no canal, aciona o sininho, passa esse vídeo para outras pessoas, que esse é um assunto extremamente importante e que eu nunca vi assim algumas discussões mais aprofundadas sobre isso. Tá legal? Eu agradeço demais a presença de vocês e a gente se encontra numa outra oportunidade, tá bom? Valeu!